Sejam bem-vindos ao programa Talmidim de hoje. Não esqueçam de republicar. Posso crer em Jesus e não crer na Igreja Católica? Fiquem agora com o irmão Talmidim. Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre crer em Jesus e não crer na Igreja. Nos debates, nas lives, nós percebemos pessoas dizendo: eu não creio na Igreja Católica, eu creio em Jesus. Mas isso é possível? Veja, os 27 livros do Novo Testamento é igual tanto para católicos quanto para protestantes. Esta igreja, cujo qual vos falo agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi a responsável pela compilação, principalmente desses 27 livros do Novo Testamento, que está nas mãos agora também dos protestantes. Então, não crer na igreja é não crer na autoridade que teve um papel fundamental para espalhar este Jesus para as pessoas. Então, eu posso crer em Jesus e não crer na igreja? Não. É uma coisa simples. Eu não posso crer em Jesus porque, de fato, eu irei crer num Jesus distorcido. Porque a mesma igreja que teve o papel fundamental de compilar as Escrituras é a igreja que tem a autoridade de interpretar as Escrituras. Jesus, fora da Igreja Católica, é ensinado de uma maneira completamente distorcida. E é por isso que nós vemos aí pessoas se tornando ateus ou agnósticos. Porque é um Jesus totalmente distorcido. Por isso que nós dizemos: não há salvação fora da Igreja Católica. Porque se há salvação fora da Igreja Católica, então a verdade ela é relativa. Cristo, sobre a pessoa de Pedro, funda as mais de 200.000 denominações. Não. A mesma igreja que brigou para que hoje a Bíblia estivesse exatamente da maneira que é a mesma igreja que Cristo, sobre a pessoa de Pedro, dá a autoridade. Como que um Cristo distorcido irá salvar alguém? Não é? Cristo precisa ser revelado pela única e verdadeira igreja. Caso contrário, eu posso ensinar um Jesus completamente diferente para você. Um Jesus que não é baseado na doutrina dos apóstolos, um Jesus que não é, de fato, o Jesus que a igreja, desde 2000 anos, ensina. Ponto. O Jesus que eu creio fora da Igreja Católica não é o mesmo Jesus que os apóstolos assim o ensinaram. E por que eu digo isso? Primeiro que a igreja evangélica não possui os livros da Septuaginta, que de fato eram os livros que os apóstolos estavam familiarizados. O que é a Septuaginta? É o Antigo Testamento em grego. Eles não possuem, eles possuem exatamente os livros que os judeus não assim o aceitaram, ou seja, não possuem a doutrina apostólica completa. Então, de que maneira você, meu amigo evangélico, meu amigo protestante, irá crer num Jesus que não seja através da única e santa igreja cujo qual ele vos deixou? E você pode trazer 1 milhão de teorias dizendo que a igreja não é institucional, que a igreja somos nós. Não cola. Porque documentos já do 2º século veem a igreja já formada em presbíteros, em bispos. Então essa ideia de que a igreja somos nós, ela é até bonita. Mas você terá que me comprovar, por exemplo, uma unidade de fé em relação a isso.
Porque essa frase dá ao entender que se a igreja somos nós, cada um cria a sua doutrina, cada um cria a sua teoria, a sua teologia, a sua filosofia e está tudo certo. Não. Porque se Cristo é o cabeça, então aqui nós vemos uma unidade de fé. E a única que possui essa unidade de fé é a igreja que possui a sucessão apostólica, que possui a Septuaginta, que possui de fato a doutrina dos apóstolos. Então não há como crer em Jesus fora da onde de fato ela é apresentada. E você não crer na igreja é o mesmo que dizer que não crê em Jesus. Porque Jesus deixou uma igreja. E essa igreja ela não surgiu no século XVI. Ela existe há 2000 anos. Então, entenda de uma vez por todas. Essa ideia de que eu sou cristão, mas não sou católico, meu irmão, não funciona dessa forma. A única igreja tendo a autoridade de Jesus Cristo, instituída pelo próprio Jesus Cristo, que as chaves do reino seriam da pessoa de Pedro, é de fato a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora disso, não há autoridade. Não há autoridade. A salvação está na arca de Noé, que é a Igreja Católica. Se não for isso, como que você será salvo? De que maneira você está recebendo o ensinamento de Jesus, se não for por intermédio da única e santa igreja que ele vos deixou? Então não. Não crer na igreja é o mesmo que cuspir no prato que você comeu. Porque se hoje você pode ler sobre Jesus e interpretar à sua maneira, foi porque a Igreja Católica assim copilou e introduziu aí os 27 livros do Novo Testamento para que você pudesse ler. Ponto. Você sendo orgulhoso ou não, essa é a realidade. Não há salvação fora da igreja. E se houver salvação por misericórdia, é porque as gotículas desta cachoeira, elas se espalham, não é? Mas a salvação está na Igreja Católica. Caso contrário, você precisa descer desse pedestal e entender que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Que o Senhor te abençoe.